Olá, mais uma vez convido você a meditarmos na Palavra de Deus. Estamos meditando esses dias no Salmo 39 e orando ao Senhor. Nós falamos no nosso primeiro encontro apenas o versículo 1. Convido você então a ler comigo a partir do versículo 3 nesse momento, onde o salmista Davi nos diz assim: Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração. Enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Aqui é o versículo 4. Terminei aqui a leitura no versículo 4. Observamos então que o salmista, ele, no primeiro versículo, tem um pensamento virtuoso. Ele está preocupado em não pecar contra Deus a partir do seu muito falar ou da fala insensata. Ele diz que colocaria uma mordaça, se fosse necessário, ele colocaria uma mordaça, de alguma forma ele silenciaria absolutamente quando estivesse, principalmente na presença dos ímpios. De fato, é elogiável essa postura do salmista. Precisamos tomar muito cuidado com os nossos lábios. A nossa língua, já falamos sobre isso, é perigosa quando usada erradamente. Contudo, aqui nós percebemos que o salmista, ele equivocou-se, porque ele diz no versículo 2 que silenciou-se totalmente, ele ficou como mudo, inclusive acerca do bem. E nós não podemos nos emudecer totalmente. Se nós nos calarmos totalmente, vamos adoecer muito mais. Se já estávamos aflitos, a aflição aumentará. Se estávamos angustiados, a angústia tende a aumentar. Nós precisamos vigiar sim com as palavras, com quem falamos. Mas sempre haverá uma pessoa confiável, uma pessoa amiga, uma pessoa que poderá nos socorrer, uma pessoa que poderá ouvir-nos e orar conosco e nos dar um bom conselho. Uma pessoa temente a Deus. Nós precisamos sempre atentar para isso. Outra coisa que nunca deve haver em nós, uma disposição para orar. E ele calou-se totalmente. E enquanto ele calou, ele se amargurou muito mais, de forma que seu coração tornou-se como uma brasa acesa em seu interior e estava lhe incendiando por completo. Foi quando ele tomou a decisão sábia de orar. No versículo 4 ele diz: Dá-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Essa foi a oração. Depois de angustiar-se, de errar na medida ali do seu remédio, o salmista então preocupa-se agora em falar de forma correta, coerente e sábia. Falar principalmente com Deus. Não podemos deixar de falar com nosso Senhor. Calar para o mundo às vezes, mas para Deus nunca. Sempre devemos dirigir nossas orações sinceras, derramar os nossos corações perante Ele, pois não há angústia que dure, que permaneça quando nós estamos em oração. Podemos entrar na presença de Deus angustiados, mas sairemos de lá totalmente aliviados, cheios de esperança e de paz. Nós recorremos também às lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias, em um contexto muito próximo ao que o salmista Davi estava vivendo, inclusive atribuindo a Deus o seu sofrimento. Ele diz que lhe veio muitas angústias a partir das aflições que o Senhor lhe trouxera. A partir do seu ministério, a partir da vontade de Deus que ele estava cumprindo. Ele diz aqui no versículo 13, por exemplo, que fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Ele diz no versículo 15, fartou-me de amargura, saciou-me de absinto. No versículo 16 ele diz, fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Aí no versículo 17 ele diz, afastou a paz de minha alma, esqueci do bem. Então, no versículo 19, o profeta diz,
lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ou seja, ele ora, como o salmista fez. Ele deixou de lastimar-se, de murmurar, e agora ele ora ao Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Então, enquanto ele lembrava das angústias, do sofrimento, das causas do seu sofrimento, ele abatia-se muito mais. Contudo, no versículo 21 ele diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Se nós nos calarmos apenas e começarmos a pensar no sofrimento, pensarmos nos problemas, vamos nos tornar muito mais angustiados. Mas se nós trouxermos à nossa memória não as causas do sofrimento, não as perdas, não os levantes dos nossos adversários, mas das vitórias, da fidelidade do Senhor, daquilo que Deus fez de bom para conosco, das obras do Senhor revelada a nós em sua palavra, nós começaremos a ter novamente esperança. Então é exatamente isso, que o Senhor possa fazer com que você administre bem as suas emoções, administre bem os seus conflitos, essa situação que você está vivendo agora. Te convido a orar mais uma vez. Senhor Deus, nessa hora eu me coloco em Tua presença. Depois de falar aqui com os meus irmãos, depois de falar aqui com essa pessoa que eu não conheço, mas o Senhor a conhece. O Senhor conhece, meu Pai, cada um de nós. Diante do conselho do salmista, meu Senhor, nós às vezes nos calamos, vigiamos, guardamos os nossos lábios. E muitas vezes, por medo, como o salmista estava temeroso, meu Pai Santo, em multiplicar as suas palavras e incorrer em maiores aflições para ele. Assim, às vezes, nós fazemos. Por medo, nos calamos. Deixamos de falar com todos e com tudo, e com o Senhor também. Mas esse caminho não é sábio, ó Deus. Apesar de vigiarmos e termos de vigiar com os nossos lábios, precisamos sempre ter força, desejo de falar com o Senhor. Porque é quando falamos contigo, Senhor, que a paz nos vem. É quando falamos contigo que somos reconstruídos, ó Deus. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa torre segura, a nossa rocha. Como poderemos nos distanciar do Senhor? E não há maneira maior de distanciar do Senhor do que no silêncio da oração. Não, Senhor, nós precisamos não silenciar as nossas orações, mas orarmos sempre, Senhor, em todo o tempo. Ajude o meu irmão, ajude a minha irmã, ajude-os, Senhor, nesse momento que eles estão vivendo, que eu não sei qual é. Dê a eles sabedoria, sim. Ajude-os, Senhor, a administrar os seus lábios, sim. Mas nunca deixar de confiar em alguém, de buscar alguém sábio, alguém que possa lhe ajudar. Alguém que possa ser, de alguma forma, auxílio nesse momento difícil que o teu servo, a tua serva está vivendo. E, principalmente, que nunca nos falte fé, que nunca nos falte, Senhor, liberdade, intimidade para vivermos uma vida de oração contigo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.